Que alegria escutar esse barulho dessa criançada. Antes de me apresentar, antes de começar, eu quero fazer uma oração agora por essa mensagem. Nós vamos falar hoje sobre despertamento. O título dessa mensagem é Desperta tu que dormes, vencendo o sono espiritual. Então eu quero já repreender aqui profeticamente o sono físico aqui, ó. É hora de confessar. Quem está com sono agora aqui? Com sono, vontade de dormir. Não precisa ter vergonha não. Eu estava falando agora para minha esposa, gente, olha que loucura. Começou a me dar um sono na hora do louvor, e eu não tenho como você ter sono na hora do louvor, você tem sono na hora da palavra, geralmente, né? Começou a me dar um sono na hora do louvor, e com essa banda boa, não tem como ter sono também, gente. E começou a me dar um sono, eu comecei a bocejar, aí eu falei, amor, eu vou pregar sobre despertamento espiritual, ora por mim, vamos repreender isso agora. Então eu quero repreender se há um espírito de sonolência aqui, todo mundo vai acordar aqui, Deus vai despertar você aqui nesse momento, amém? Quero orar agora nesse momento. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero entregar esse momento, Deus, essa palavra. A palavra não é minha, Deus, a palavra é tua, Deus. Nós queremos entregar ao Senhor tudo aquilo que já está aqui, Pai. Eu não vim trazer nenhuma nova revelação, Pai. Tudo que nós precisamos está aqui, Pai, disponível para cada um de nós, mas que o Senhor fale ao coração de cada uma dessas pessoas que está aqui, aquilo que o Senhor falou primeiro ao meu coração, Pai. Essa palavra que eu vou trazer, que eu vou pregar, Deus, o Senhor pregou ela primeiro para mim, ela serviu primeiro para mim, que possa servir hoje para outras pessoas. Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender aqui o sono físico mesmo, a vontade de dormir, como eu estava agora há pouco ali bocejando com sono, e isso passou. Eu quero repreender, se tem alguém aqui nesse momento com sono, com vontade de dormir, não é esse o momento de dormir, Pai, que o Senhor nos desperte, tire as distrações, para que nós possamos, Deus, estar focados naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai, e que os céus se abram, Pai, nesse momento da palavra sobre a tua igreja, é o que eu oro e peço a Ti, em nome de Jesus, amém. Eu vou primeiro me apresentar, gente. Quem não estava aqui no culto das 18h30, eu vou me apresentar novamente, talvez você não me conheça, o meu nome é Vitor, eu e a minha esposa Janaína somos líderes de um GA, o GA Vitor e Jana, e também somos líderes do Clube da Leitura. Quem aqui já participou de algum livro aqui do Clube da Leitura? Olha só que legal, quanta gente. Eu lidero juntamente com o Fábio que está por aí, o nosso batera que estava tocando aí. A Janaína lidera com mais 4 mulheres ou mais 5? Mais 4 mulheres, esse ministério que está crescendo, está tomando forma. Então, estou apresentado e eu sei que você deve estar preocupado, né? Você que não veio domingo deve estar me olhando desse jeito e fala, o que aconteceu com esse rapaz? E por que ele está pregando todo quebrado desse jeito? Gente, eu consegui a proeza de quebrar o meu punho jogando bola. É uma coisa difícil de se fazer, né? Mas acontece nas melhores famílias. Levei uma bolada de um cara do meu time, estava com a mão meio mole ali, quebrou o meu punho, agora é 45 dias de tala, a princípio eu não vou precisar de cirurgia, mas glórias a Deus por isso, acontece nas melhores famílias, e é um privilégio para mim estar aqui nessa noite, compartilhando essa palavra sobre despertamento, vencendo o sono espiritual. Deus colocou essa palavra no meu coração já faz alguns anos, em 2021, Ele ministrou para mim essa palavra, e eu tenho a oportunidade de pregar ela aqui pela primeira vez para você, e eu fico muito feliz de trazer esse tema tão importante, nesse culto Céus Abertos, que é um culto que você vem aqui na quarta-feira para receber mesmo mais de Deus. É um dia de semana, você já trabalhou, já está no meio da semana, você já está um pouco cansado, então eu tenho certeza que essa palavra vai vir ao encontro daquilo que você necessita nessa noite, em nome de Jesus. E eu quero ler para você um texto, eu não vou pedir para ele colocar ali, porque é um texto bem curto. Quem está com a sua Bíblia física aí na mão? Levanta para o alto a sua espada aí, para eu ver os crentes raiz. Ó, tem crente raiz aqui, hein? Você que está com a tua Bíblia física, e você que também não está com a tua Bíblia física, não se sinta mal por isso. Não é pecado você ter aplicativo da Bíblia no celular. Só é ruim quando você, em vez de abrir o aplicativo da Bíblia, você abre o WhatsApp ali no meio da pregação, aí você já começa a responder outra coisa, já entra a ver uma notícia. Então, se você for abrir no teu celular esse texto, fuja daquela telinha verde do WhatsApp, para você não se distrair.
E você que está com a sua Bíblia física, eu quero que você abra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Primeiro livro depois dos Evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos, e depois Atos dos Apóstolos, que é quando começa a igreja primitiva. Jesus é elevado aos céus, Jesus é ressuscitado e deixa uma missão para aqueles apóstolos, que é edificar a sua igreja. E lá no capítulo 20 de Atos acontece uma história muito curiosa. Talvez você já leu essa história, talvez você já ouviu falar sobre essa história. E como eu quero falar sobre despertamento, sobre desperta tu que dormes, eu quero falar sobre uma pessoa que dormiu no culto, durante uma pregação. Creia você ou não, isso tem na Bíblia. Atos capítulo 20, verso 7 diz o seguinte: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Por enquanto, só até aqui. Depois eu vou ler mais um pouco esse texto. É um texto muito curioso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem dificuldade para dormir? Sabe, quando você deita para dormir, eu não sei se é ansiedade, se é preocupação, ou se é algo fisiológico. Eu conheço pessoas que para dormir, ela não pode ter nenhum barulho, nenhum ruído. Se o gato do vizinho dá uma miada um pouco mais alto, você já acorda. Zero iluminação. Sabe essa luzinha do ar-condicionado ali? Eu conheço umas pessoas que tem que colocar um adesivinho preto ali, gente. Tem alguém aqui que é assim? Que precisa, tem algumas pessoas lá que ergueram a mão, que para dormir tem que colocar um adesivinho preto naquela luz, que se tiver aquele pontinho de luz, a pessoa já não consegue dormir. Eu fui agraciado, gente, eu entendo como um presente que Deus me deu, que é dormir em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. Basta estar com sono. Eu entendo isso como uma bênção de Deus. Eu tenho o privilégio de deitar, e quando a minha esposa começa a puxar um assunto, eu já estou no meu terceiro sono já. Eu já estou babando, eu já estou dormindo, e ela não dá tempo nem de dar boa noite, gente. É incrível, eu vejo isso como um presente de Deus. E eu já dormi em alguns lugares engraçados até. Por exemplo, vou contar um para vocês só. Em 2017, eu e minha esposa servíamos no Nova Teens, o Ministério dos Adolescentes aqui da igreja, que agora virou Start. Éramos liderados pelo pastor Christian e pela pastora Raíza, lá de Maringá. E nós fomos sorteados para ir para o Beto Carreiro com os adolescentes. 20 adolescentes, eu e minha esposa, mais o pastor Christian. A Raíza não foi na época que estava grávida. E mais um casal de líderes, fomos para lá para cuidar de 20 adolescentes alucinados no Beto Carreiro. E era 2 dias que nós tínhamos que ficar com o dia inteiro lá com eles. E no segundo dia eu fiquei com um grupo, acho que de 5 adolescentes, eu não lembro agora quantos adolescentes, meninos ficaram comigo. Nós dividimos em grupos, cada um ia para um tipo de brinquedo, ficava responsável por aqueles meninos. E no segundo dia eu estava extremamente esgotado, acho que era 6 horas da tarde, o parque fechava às 7, e eu implorando para eles, vamos embora. Para eles falar, vamos embora, chega, a energia deles não acabava. Até que eles decidiram, não, nós vamos no último brinquedo, nós vamos no carrinho bate-bate. Aí eu fiquei feliz, porque eu pensei, é um brinquedo que não vai ter muita fila. Nós chegamos lá no carrinho bate-bate, 6 horas, tinha uma fila quilométrica. Aí eu falei para eles, olha gente, me desculpa, vocês ficam aí na fila que eu vou achar um lugar aqui só para sentar, e eu vou esperar vocês aqui. Tinha uma pedra, gente, uma pedra toda irregular, assim, no chão, e eu sentei, e eu só lembro de sentar, me escorar naquela pedra, que não tinha nada de conforto, e 1 hora depois, um adolescente me cutucar ali, Vitor, vamos cara, nós estamos só esperando você, nós estávamos procurando você pelo parque, você sumiu. Eu falei, não, estava aqui de boa. Eu consegui dormir num parque, no Beto Carreiro,
que tinha acho que umas 15 mil pessoas naquele dia, era um feriado, com barulho de gente, com fila, com brinquedo, com gente gritando, com criança. Gente, eu consegui apagar de um jeito, foi um sono tão gostoso. E eu entendo isso como uma dádiva, você dormir fácil. Mas depende do momento. Depende em que situação, porque para esse jovem de nome Eutico, não foi uma boa situação ele dormir durante o culto. E muitas vezes nós estamos vivendo um sono espiritual em que nós não despertamos. Um sono onde a gente vive uma vida letárgica, a gente vive uma vida bocejante, eu nem sei se existe essa palavra. A gente vive uma vida espiritual, sabe? A gente não está fora, a gente não está no mundo, a gente já aceitou Jesus, mas a gente precisa ser empurrado, tudo é devagar, tudo é cansativo, é uma vida sonolenta, e isso sim não é uma benção. Talvez tenham pessoas que estejam aqui nessa noite, que estejam vivendo esse estágio, que um dia eu já vivi na minha vida, de frequentar cultos, de participar de GA, mas ter uma vida espiritual onde você sabe que não está num ritmo como deveria estar, está num ritmo sonolento. E esse texto que nós lemos aqui, ele me traz alguns ensinamentos que eu quero falar para vocês. Primeiro a sonolência de Eutico nos ensina que é possível morrer frequentando a igreja. É possível você ser um frequentador de igreja e ainda assim ter uma vida tão sonolenta que você acaba morrendo espiritualmente. A sonolência de Eutico nos ensina que é possível morrer escutando a mensagem dos melhores pregadores. Gente, quem estava pregando essa mensagem era o apóstolo Paulo. Não era qualquer um, não era o Vitor, não era qualquer outro pregador que você possa gostar, era nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. Um homem que, depois que se converteu, virou um plantador de igrejas, virou o maior missionário da igreja primitiva, escreveu boa parte ou a maior parte do Novo Testamento, e esse homem chegou nessa igreja para levar uma palavra, e ainda assim, esse jovem conseguiu dormir, esse jovem conseguiu morrer. E a sonolência de Eutico nos ensina que é possível cair participando da ceia todos os meses. O texto fala que no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, eles foram ceiar. São 3 coisas que mostram o funcionamento da igreja: culto, pregador, pregação, pregador bom, pregador conhecido, ceia. Mas ainda assim, isso nos ensina que é possível você vivenciar todos esses tipos de rituais e ainda assim morrer. Frequentar um ambiente de culto não te livra de quedas, porque não é o culto, não é a mensagem, não é o pastor, não é a igreja, é aonde está o seu coração, aonde está a sua atenção. Será que você tem vivido uma vida sonolenta espiritual, porque a sua esperança, a sua expectativa é em buscar a Deus somente aqui, nas quartas-feiras, nos domingos, se você vem também nos domingos, talvez no GA, porque a sua expectativa não, eu preciso saber o que o próximo pregador vai preparar, para que eu possa receber esse alimento no domingo, na quarta, mas durante a semana, você sonolentamente não consegue buscar a Deus. Você vive uma vida que aos poucos vai te deixando com sono e que te faz cair e que pouco a pouco você vai morrendo. Só que esse texto fala muito ao meu coração o motivo da queda de Eutico. Esse texto fala ao meu coração que o problema principal de Eutico ter caído é a janela. É isso mesmo, a janela. Imagine ele sentado na janela, como se ele estivesse sentado ali. E eu estava pesquisando sobre a janela. A janela ela foi criada especificamente com qual propósito? Para que você pudesse olhar o lado de fora, mesmo estando do lado de dentro. Para que você pudesse receber os raios do sol lá de fora, mas você está dentro. E o propósito, e eu quero falar nessa noite rapidamente,
sobre os perigos da janela. Não é o nome da mensagem, mas eu quero falar sobre o motivo que fez Eutico cair. Eu quero falar sobre os perigos da janela, 3 perigos da janela que a gente consegue ver nesse texto e também em outros textos que eu quero ler para você. O primeiro perigo da janela que você precisa entender é: janela não é lugar para sentar. Janela não é lugar para sentar. Cuidado para você não sentar em lugares impróprios. A janela aparenta ser um lugar mais fresco, porque bate vento, né? Quando a janela está aberta, vem um vento gostoso, mas sentar na janela nos faz perder pouco a pouco o interesse do que acontece no lado de dentro, colocando em nós uma curiosidade com o que acontece lá fora. Eu imagino aquele jovem sentado na janela, e aí talvez devia estar fresquinho lá, batia um vento, todo mundo, a igreja lotada, a palavra fala que estava lotada, estava bem iluminada, era um longo discurso de Paulo, era uma palavra demorada, talvez de muitas horas, e ele estava sentado na janela, e pouco a pouco ele olhava lá fora, ele se interessava por o que acontecia lá fora, e pouco a pouco ele olhava também para o que acontecia lá dentro, isso foi dando uma sonolência até que ele caísse, porque a janela não é lugar para sentar. E eu quero ler esse texto, que você conhece, que fala sobre a vida de Davi, um momento da vida do rei Davi, muito conhecido, que é a queda do rei Davi, que está lá em 2 Samuel capítulo 11, versos 1 a 4, que diz o seguinte: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Davi mandou que a trouxessem e se deitou. Outras versões falam que Davi teve relações sexuais com ela. Gente, tem problema descansar? Responde para mim, é pecado descansar? Tem problema descansar? Com certeza não. Inclusive, o descanso é uma expressão de fé. O descanso é algo necessário para a nossa vida, senão lá em Gênesis, nós não teríamos Deus descansando no 7º dia. Nós precisamos sim expressar a nossa fé em muitos momentos descansando. Descansar não tem problema, o problema é descansar em época de guerra. A palavra diz que na época em que os reis saíam para a guerra, Davi decidiu ficar de boa. Eu vou ficar na janela, sabe, um lugar de acomodação. É um lugar acomodado, bate um ventinho, eu vou ficar aqui no palácio. Poxa, eu já conquistei tantas coisas, eu já estou vivendo uma vida tão boa com Deus, está tudo dando tão certo na minha vida, que é hora de me acomodar. É hora de sossegar um pouquinho, é hora de sentar, isso chama-se acomodação. Não sente em lugares que vão tirar o seu foco. Aquele jovem sentou num lugar onde distraía sua atenção durante o culto. Em vez de prestar atenção somente na pregação do apóstolo Paulo, ele também olhava para fora e aquilo atraía sua atenção de tal maneira que ele perdia o seu foco. Lugares que podem tirar o seu foco são lugares de crítica. Você é uma pessoa que gosta de se juntar com outras pessoas para criticar outras pessoas? Isso vai tirar o seu foco. Quando você se torna um crítico, quando você se torna uma pessoa que só critica, só vê o lado ruim, perfeccionista em tudo, inclusive aqui na igreja, em tudo que você vê, você critica, você fala, poxa, eu gostava mais quando a parede era branca, agora a parede é preta, eu gostava mais quando não tinha fumaça, eu gostava mais quando a bateria era acústica, eu também gostava mais. Eu gostava mais, e é só crítica, e você só vê o lado ruim, e o lado ruim. E eu gostava mais quando só o pastor Jefferson pregava na quarta. E você começa a ser crítico, e começa a se juntar com outras pessoas, e criticar. Esse é um tipo de local, essa é uma janela que vai tirar o seu foco. Não seja um crítico extremo de tudo o que acontece, e comece a ser uma pessoa que se afaste de locais que se só reúnem, de mesas e de janelas que se só reúnem para criticar os outros.
Outro lugar que vai tirar o seu foco é o lugar de murmuração. Eu falei sobre isso aqui no domingo. Você é uma pessoa que acostumou-se a olhar o lado ruim de toda e qualquer situação e você nunca vê o copo meio cheio. A palavra diz: se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Talvez você se acostumou a murmurar. Você fecha uma venda e reclama porque trabalhou com uma margem pequena. Eu fechei, mas tive que trabalhar com a margem lá embaixo. Você vem no culto e reclama que o ar, murmura que o ar está muito gelado. Ou no outro dia você vem no culto e murmura que está muito calor. Você se acostumou a murmurar em meio a lutas, em meio a provações, e você também murmura em meio a bênçãos, em meio a vitórias. Você sempre acha algo ruim de algo bom. E eu vou repetir algo que eu disse aqui no domingo, que a murmuração, ela é a música do inferno, e a adoração, ela é a canção do céu. O que você decide deixar sair da sua boca nos momentos bons e nos momentos ruins? Murmuração, saia da janela da murmuração, saia da janela de lugares que falam mal dos outros. Janela não é lugar para sentar, não é hora de você se acomodar, é hora de despertamento, igreja, amém? Eu creio que Deus tem um despertar para essa igreja aqui, eu creio que Deus já está despertando essa igreja, está levantando pessoas e líderes e trazendo cada vez mais pessoas. Nós vemos esses cultos cada vez mais cheios. No último domingo, todos os cultos cheios, cadeira branca para tudo que é lado. Isso é Deus quem está fazendo. É um momento de despertamento espiritual e Deus conta conosco para que a gente viva esse despertamento. Cadê os homens aqui? Homens, levantem as mãos. Homens, quero dar um recado para vocês. Dia 20 de abril não é dia de você marcar futebol, de você jogar teu beach tênis. Cadê os beach tênis? Ninguém vai levantar a mão, ninguém vai ter coragem de levantar a mão agora, né? Galera do beach tênis, né? Não tem problema, galera. 20 de abril você tem outro compromisso, encontro de homens. Você já fez a sua inscrição do encontro de homens? Deixa eu mudar a pergunta. Esposa, você já fez a inscrição do seu marido do encontro de homens? Dê um presente para o seu marido, ele vai ficar muito feliz. Fala: maridão, está aqui, ó, eu escrevi você para o dia 20 de abril, para o encontro de homens. Ele vai falar: não, mas eu tinha o beach tênis. Não, amor, nesse dia você não vai no beach, você vai jogar beach lá com o pastor Jefferson. Dia 20 de abril, homens, é o dia de encontro de homens. Mas Vitor, tem problema jogar bola? Tem problema jogar beach tênis? Tem problema sentar na janela? Tem problema ter janela em casa? Não. O problema é você sentar na janela. O problema é você se acomodar e não participar de algo que vai acrescentar na tua vida porque você prefere um lazer. O problema é você não participar talvez de uma atividade que a igreja está proporcionando para você. E eu falei aleatoriamente do acampamento de homens, mas pode ser qualquer outra coisa, porque você fala: não, eu estou tranquilo, sabe, eu estou sentado na janela, eu estou tranquilo, está tudo tão bem, e não é hora de eu dar esse esforço. Qual tem sido a sua janela onde você sentou, e você se acomodou, e está legal para você? É o momento de você sair dessa janela. Outra coisa que Deus falou muito ao meu coração: quantas pessoas, não sei se aqui, mas quantas pessoas que acordam 4h59, é um horário mágico que foi criado aí no mundo corporativo aí. Quantos que acordam 4h59 para ouvir e acompanhar um influencer que vai te ensinar a ter sucesso, mas não acorda 20 minutos antes para ouvir o Espírito Santo? Quantos de nós, muitas vezes, muito obrigado, meu irmão, agradeço. Já estou bom com a mão esquerda, antigamente eu derrubava todas, agora já estou fera. Quantos de nós, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive, gente. Em 2019, eu fui apresentado pelo Renatinho, que é o líder do Start hoje, dos adolescentes. Fui apresentado por ele, por um influencer digital, um coach muito famoso, não preciso citar o nome dele, que é cristão inclusive, e ele falou: cara, tem um cara aí que faz umas lives, que você tem que acordar 4h59 da manhã, e é um negócio monstruoso. Eu falei: tá bom, cara, vou fazer, e realmente foi um negócio muito bom para mim.
E eu fiz, acho que o mês de dezembro inteiro, todos os dias eu acordava lá às 4h45, lavava o rosto, tomava um café e ficava lá na frente do celular com uma caneta na mão, anotando todos aqueles ensinamentos e uma hora e pouco. E aí quando acabou aquela série de lives, o Espírito Santo falou ao meu coração: você poderia continuar acordando também às 4h45 para ouvir a minha voz que eu tenho para falar contigo aqui nessa palavra. Não tem problema nenhum você escutar um influenciador, desde que não seja alguém que vai trazer ensinamentos errados na sua vida, alguém cristão, alguém que tenha base bíblica. Mas será que não é hora de você sair dessa janela e começar você me buscar, você despertar e não ficar aí num lugar acomodado, recebendo tudo mastigadinho de outra pessoa, sendo que eu quero falar contigo através da minha palavra? E Deus falou isso ao meu coração em 2019, e eu comecei por conta própria a buscar a Deus. Saia da janela chamada redes sociais. Fique menos nessa janela, eu sei que é difícil sair. Gente, eu estava lendo sobre isso, nós já temos psicólogos e psiquiatras especializados em pessoas com distúrbios de vícios em redes sociais. Pessoas que não conseguem ficar desconectadas do WhatsApp, do Instagram, do Twitter, do TikTok, do Orkut. Não, Orkut não é do nosso tempo mais, né? E muitas vezes essa é uma janela que tem prendido a nossa atenção e a gente não percebe o quanto tempo a gente fica naquele feed infinito. É um termo que foi criado, feed infinito é isso aqui, ó. Você fica ali, ó. E quando você abre os seus olhos, sabe o que é legal de ver? Muitas vezes é o que a gente faz, o que não é legal de ver, o que a gente faz. A gente chega em casa cansado do trabalho, aí eu preciso descansar. Aí o que eu faço para descansar? Eu dou um celular para o meu filho, para a minha filha, coloco ali um desenho com muitas cores, onde ele fica vidrado ali, e eu fico descansando no sofá por 1 hora, sem perceber, vendo talvez até coisas legais, talvez até cortes de pregação, ou talvez até bobeiras, não sei, distrações, acomodação na hora errada. Decida sair dessa janela que está prendendo você, que está deixando você se tornar sonolento espiritualmente. Quem senta na janela até gosta de estar aqui na igreja, mas não consegue se desconectar com o mundo, não está 100% focado em Jesus, precisa ver, tem uma necessidade de saber o que acontece lá fora. Talvez você esteja aqui nessa noite, pensando no problema que você tem que resolver amanhã no teu trabalho, na sua casa, na sua família, e você não consegue se desconectar. Então nesse momento, saia dessa janela, se conecte com o que está sendo falado aqui, porque a primeira tem a ver com a segunda já tem a ver com a primeira. Janela não é lugar para sentar, porque janela é um lugar de distrações. Olha o que diz esse versículo de Provérbios 4, 25, 28. Olhe sempre para frente. Eu acho que Salomão, quando escreveu, ele teve uma visão profética dos nossos dias. Olhe sempre para frente. E nós andamos assim, né, agora, né? Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Gente, uma das coisas mais tristes que a gente vê quando está andando aí na rua, em qualquer lugar, e que muitas vezes a gente faz, é ver pessoas distraídas, o mundo real acontecendo e as pessoas presas numa tela. Domingo aconteceu algo muito engraçado, em certo ponto engraçado, mas no fundo é triste. Nós saímos jantar aqui depois da mensagem que eu trouxe aqui 18 horas, fomos com um casal de amigos comer uma pizza, e aí terminamos de pagar e tudo bem, saímos ali fora da pizzaria, e eles falaram, cadê a minha filha mais nova? Meu amigo falou. E tem uma porta de vidro, a gente conseguia ver lá dentro, ela estava lá dentro do restaurante, a gente não percebeu, porque a gente saiu conversando, ela estava andando em círculos, assistindo um joguinho, um filme, alguma coisa no celular de criança, e ela não percebeu que nós tínhamos saído. Quem já viu isso acontecer?
com crianças, com adultos, seja lá com o que for, e ela estava lá olhando, vidrada naquilo, distraída naquilo, e o mundo real acontecendo, e quando ele foi chamar ela, eu falei, não, vamos fazer um experimento social aqui, vamos ver quanto tempo ela demora para perceber que ela está no planeta Terra. Vamos ver quantas pessoas passam ali em volta dela, que ela não vai nem saber quem são. Vamos ver o que pode acontecer. E até que não demorou muito, acho que foi coisa de 30 segundos, 45 segundos, que do nada, eu acho que ela olhou para cima, olhou para o lado e não viu ninguém, ela ficou apavorada. E aí o pai dela foi lá e falou, filha, estou aqui. E ela saiu, parece que ela se desconectou, mas muitas vezes é isso. Nós nos distraímos hoje com muita facilidade, e distrações nem sempre são pecado, mas roubam você de viver aquilo que Deus tem para você. Eu não sei se você tem na sua casa um lugar secreto, sabe aquele lugar secreto que você senta para buscar a Deus, que ninguém te incomoda, que você tem um cantinho de oração, que você tem um cantinho especial, que é o lugar onde você busca Deus diariamente, que você tem aquela paz, aquela solitude. Quem tem esse cantinho na sua casa? Eu tenho esse cantinho e eu inspiro você para que você tenha isso na sua casa. E quando eu estou em casa fazendo o meu devocional, eu já opto por fazer num momento onde todos estão dormindo lá em casa, num lugar afastado de casa, então eu tenho ali apenas, eu fico na edícula, eu tenho ali uma porta de vidro que não me dá visão para nada, e aquilo não toma minha atenção, mas eu estava lembrando, nesse final de ano, quando eu fui passar as férias na casa do meu sogro mora na praia, eu tenho essa bênção de ter um sogro que mora na praia, e eu estava lá no apartamento dele, que tem uma sacada gigantesca, assim, muito bonita, que dá para ver o mar lá na frente. E eu acordava cedo também para fazer a minha meditação, o meu momento devocional. Só que hora e outra na praia, né, final de ano, passava um bêbado fazendo umas loucuras, passava alguém falando umas bobagens, acontecia alguma coisa ali fora e eu eventualmente levantava para olhar e ficava lá e me distraía com aquilo. E quando eu voltava eu falava, nossa, o que eu estou fazendo? E isso é o que a distração faz com a gente. A janela é um lugar de distrações. O que tem distraído você e tirado a tua atenção da presença de Deus? O que tem feito você perder o seu foco, assim como o Eutico, que estava sentado naquela janela e olhava um pouco para fora, um pouco para dentro e não conseguia focar em buscar a Deus? Tem algo em você que possa estar tirando o seu foco. Talvez seja o seu trabalho seja uma distração. Trabalhar é pecado? Claro que não. Mas você precisa cuidar para que o seu trabalho não se torne uma distração e algo que impeça você buscar a Deus. Talvez um filho seja uma distração que você usa a desculpa que eu não consigo buscar a Deus porque eu tenho filho e eu tenho que cuidar de filho. Gente, se isso fosse verdade, o pastor Christian não tinha como ser pastor. Ele tem só 4 e vai nascer mais um daqui uns dias aí, 5 filhos. Nós não podemos usar desculpas, nós gostamos de nos apegar em desculpas e falar não, mas são distrações. Distrações que nos impedem de buscar a Deus. Muitos de nós estamos na igreja, gostamos da igreja, gostamos dos louvores, só que a gente também quer viver o que tem do lado de fora. A gente quer o melhor da igreja, a gente quer o melhor do mundo. A janela da distração nos faz ter a nossa atenção dividida. Pé na igreja e pé no mundo. Crente, conhece, né? Pé na igreja, pé no mundo. Crente Raimundo, atenção dividida, sabe? Você gosta de estar aqui, mas quando está lá fora também, você gosta de algumas outras coisas que te distraem. Eu vou contar um exemplo meu, mais um. Eu gosto muito de música. Eu sou músico, bom, na verdade eu sou baterista, não sou músico, né? Porque falam que baterista não é músico. Cadê o Fábio para me defender aí, para defender os bateristas? Então eu sou músico, eu sou baterista, gosto muito de música. Eu aceitei a Jesus com 14 anos, mas sempre escutei música. E algumas músicas marcaram a minha adolescência, algumas bandas marcaram a minha adolescência. E algum tempo atrás eu comecei a fazer uma playlist que eu tinha no meu aplicativo, no celular, que eu tinha a playlist gospel e tinha a playlist Vitor, que era o nome. Dividindo a playlist quando eu queria buscar Deus e a playlist quando eu queria, sabe, colocar no carro ali, curtir uma música e lembrar de tudo aquilo que eu vivi na minha adolescência.
E eu comecei a ter essas divisões, sabe? Essa falta de foco. Em alguns momentos, quando eu estava com a família, eu sempre colocava a playlist gospel, adoração, músicas de adoração. Quando eu estava sozinho, Charlie Brown Jr., Tijuana, eu escutava só essas coisas, Tiagão. Gente, eu não estou falando aqui que é pecado ou não é pecado você escutar uma música ou não, eu só estou falando que nós fomos criados com um propósito de adorar a Deus. E quando nós começamos a deixar a cultura do mundo entrar na nossa vida, isso é uma distração. E essa distração vai fazer você se afastar do teu propósito principal, que é adorar a Deus. Tem algumas músicas, não do Charlie Brown Jr., mas tem algumas músicas até bonitas, que são músicas românticas, músicas com letras bonitas, mas não trazem o foco principal de uma canção, que é adorar a Deus. Não quero aqui ser religioso, falar para você ir lá e apagar a tua playlist que você tem lá com o teu nome também, igual eu tinha a playlist Vitor. O Espírito Santo falou no meu coração, apaga essa playlist, porque toda vez que eu escutava aquelas músicas, eu lembrava da minha adolescência, e eu lembrava das coisas que eu fazia na minha adolescência. Em alguns momentos eu tinha saudade, e pensava, nossa, que tempo bom. Aquele tempo que eu saía, andar de skate, e fazer loucuragem, e era meio louco, e Deus falou assim, olha o que você tá, olha a distração que você está trazendo, por uma coisa boba e simples. E eu pensei, poxa, mas eu tive um trabalhão para fazer essa playlist, eu fiz ela com tanto carinho. Foi uma diligência, assim, para fazer, sabe, organizar certinho as músicas, as bandas, e eu acho que foi mais de um ano ali, fazendo um acervo de músicas. Foi um negócio, assim, que, olha, o pastor Jefferson achava bonito, assim, de ver. Tanto cuidado para fazer uma coisa que não ia prestar para nada na minha vida espiritual. E naquele dia, quando o Espírito Santo falou no meu coração, eu cliquei e falei, Deus, ou eu vivo uma vida real de intimidade contigo, e saio da janela, ou eu fico na janela. Tem horas que eu levanto a mão, escuto um louvor, quando eu estou mais sensível, tem horas que eu quero escutar uma outra música do meu passado, e eu precisei decidir jogar fora essa distração. O que tem distraído você, meu irmão? O que tem distraído você, tirado o seu foco, e talvez não seja o pecado em si, mas tem levado você a viver uma vida sonolenta. E o último tópico que eu quero falar, sobre os perigos da janela, é que a janela, acho que acabou a bateria aqui, ó. Vamos ver. Passa para mim, obrigado. Janela é lugar de mornidão, e mornidão leva à sonolência. Gente, um banhinho morninho, nem muito quente, nem frio, aquela água morninha batendo nas suas costas, não dá uma vontade de dormir? Não dá uma vontade de você ficar ali naquelas águas? Eu nunca fui nas águas quentes, mas naquelas águas que são meio mornas, que tem lá em Rio Quente, em outros lugares, que você fica ali igual um sapo na lagoa. Não dá, você quase apaga ali dormindo, e isso é o que acontece. Esse é um dos propósitos e dos enganos da janela. Ele é um lugar de mornidão que leva à sonolência. E é o que aconteceu com Sansão. Olha o que está escrito lá em Juízes, capítulo 16, versos 18 a 20. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quem está na janela vai se desligando daquilo que acontece na igreja, no mundo espiritual, vai ficando morno e aos pouquinhos vai bocejando até adormecer, até dormir. A janela é um local que conduz para a sonolência espiritual.
O corpo está na igreja, você está com o corpo aqui na igreja, só que o seu coração está longe de Deus, a sua mente está em outro lugar, você até está aqui, seu corpo está aqui, mas você está com o pensamento longe. Sansão dormiu porque ele perdeu o interesse nas coisas de Deus. Será que você, com essa sonolência que você tem vivido, não se tornou um desinteressado para as coisas de Deus? Quando fala em Bíblia, quando fala em qualquer coisa relativo a buscar a Deus, é tão chato. Poxa, eu me tornei tão desinteressado para as coisas de Deus. Talvez você, assim como Sansão, começou a perder a vigilância. Sansão perdeu a vigilância e se tornou vulnerável e caiu. Sansão brincou com o pecado, a tal ponto que não percebeu que a unção de Deus tinha saído da sua vida. Sansão era um homem escolhido para libertar o povo de Israel. Ele era um homem que tinha um pacto com Deus, um nazireu, escolhido no ventre da sua mãe. Só que essa sonolência, anos vivendo uma vida sonolenta, foi brincando, foi levando, uma vida morna, não, tá bom assim. Quando ele percebeu, dormiu. E quando ele achou que tinha despertado, a unção de Deus já não estava mais sobre a sua vida. E o fim de Sansão foi trágico. Mas eu quero finalizar essa mensagem, enquanto a banda aqui sobe, com uma esperança para você. Há uma esperança. Você consegue colocar o texto para mim aí, que eu pedi para você, Vicenzo? Atos 20, 10 a 12. Há uma esperança para você. Olha o que diz na continuação desse texto, depois que eu li lá sobre Eutico, no capítulo 9, no versículo 9, que fala que quando Eutico foi vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar e quando levantado estava morto. Mas olha o que diz o 10. Paulo desceu e inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quero dizer para vocês, profeticamente, sobre o que está escrito ali: levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Uma visão profética para a sua vida. Hoje você vai sair daqui vivo. Você vai sair daqui hoje desperto. Se você entrou aqui sonolento espiritualmente, se você entrou aqui talvez sentado numa janela, onde você não tem mais o foco em buscar a Deus, eu quero orar depois dessa canção, eu quero orar por você. Para você que deseja um despertamento espiritual na sua vida. Como diz esse último versículo, coloca para mim o último versículo, faz favor ali, Vicenzo. Tem mais um ali para mim. Como diz esse último versículo que está ali, de Efésios, o próximo versículo que está no meu slide, por favor. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, o título dessa mensagem. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Se há nessa noite alguma sonolência aqui, se existem aqui pessoas que desejam sair de um estágio, de uma vida sonolenta e entrar num despertamento espiritual, onde você vai decidir abandonar as distrações, abandonar tudo aquilo que tem tirado o seu foco e viver uma vida intensa com Deus, nós queremos orar por você, que você fique de pé nesse momento, que você possa ficar de pé nesse momento e cantar essa canção que tem tudo a ver com essa mensagem. Deixa essa canção ser ministrada ao seu coração, que você possa ser despertado através dessa canção antes de nós orarmos.